fé nos mostra, faz caminhar. Que motivos teria um ateu para ser tão ou mais caridoso que um cristão? A boa intenção é o ponto de partida para a nossa missão na Terra. O que é o passe espiritual e quem pode aplicá-lo? A obsessão é fruto das más relações que temos uns com os outros. Caminho de Damasco permanece apenas com atividades online. Muito bom dia, ouvinte de Momento Espírita. Hoje, domingo, 23 de agosto, inverno de 2020. Agora são 11 horas e 32 minutos em Garça. Recomende o programa a amigos e familiares. Obrigado pela gentileza de sua atenção. Ouça, reflita e questione. A vida pede posturas conscientes e ponderadas. Use seu bom senso. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Se você tem dúvidas, críticas ou sugestões, telefone, escreva ou nos envie sua mensagem por e-mail ou por WhatsApp, que elas serão sempre muito bem-vindas. Quanto mais você participar, melhor a qualidade do programa. O programa é do ouvinte. Nossos contatos são os seguintes, todos com DDD 14. Telefone fixo 3471-0700, celular 981-792405 e WhatsApp 997-512397, repetindo todos os números com DDD 14. Você pode escrever para Momento Espírita, Rádio Universitária, Avenida Doutor Labieno da Costa Machado, 1725, Garça, São Paulo, CEP 17.400.000, ou ainda nos entregar pessoalmente seu recado. Contamos com sua participação. E atenção para o livro que vamos sortear logo mais ao final desta edição. Correio do Além, de Espíritos Diversos, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Correio do Além é uma coletânea de cartas enviadas pelos desencarnados aos seus familiares, demonstrando a continuidade da vida após a morte e contendo informações e comentários sobre cada caso. Trata-se de um livro publicado pela editora Céu, de São Paulo. E se você quer concorrer a um exemplar do livro Correios do Além, ligue até o meio-dia para um destes números. Telefone fixo DDD 14 34710700. Celular 981 792405 e o WhatsApp 997 512397. Ganhou o livro no domingo passado a ouvinte Elisete de Moraes Leão, residente em Garça. Esta é a apresentação número 2154 de Momento Espírita, 48 anos no ar. Guilherme Souza é o responsável pela edição sonora deste programa. Apresentação, Juliana e Marco Antônio. Contamos ainda com a colaboração do Mares na secretaria e a participação da Sônia. Ligue agora. Momento Espírita. Um tempo de paz. Prezados ouvintes, um viajante caminhava pelas margens de grande lago e imaginava uma forma de chegar até o outro lado onde era seu destino. Suspirou profundamente enquanto tentava fixar o olhar no horizonte. A voz de um homem de cabelos brancos quebrou o silêncio momentâneo, oferecendo-se para transportá-lo. Era um barqueiro que ali trabalhava prestando serviços. O pequeno barco envelhecido no qual a travessia seria realizada era provido de 2 remos de madeira de carvalho. O viajante olhou detidamente e percebeu que havia algo escrito em cada remo. Ao colocar os pés empoeirados dentro do barco, observou que eram 2 palavras. Num dos remos estava entalhada a palavra acreditar e no outro a palavra agir. Não podendo conter a curiosidade, perguntou a razão daqueles nomes originais dados aos remos. O barqueiro pegou o remo no qual estava escrito acreditar e remou com toda a força. O barco, então, começou a dar voltas sem sair do lugar em que estava. Em seguida,
largou aquele remo e pegou o outro que estava escrito agir, e remou com todo o vigor. Novamente, o barco girou em sentido oposto, sem ir adiante. Finalmente, o velho barqueiro, segurando os dois remos, movimentou-os ao mesmo tempo e o barco, impulsionado por ambos os lados, navegou através das águas do lago, chegando calmamente à outra margem. Então, o barqueiro disse ao viajante: "Este barco pode ser chamado de autoconfiança, meu amigo, e a margem é a meta que desejamos atingir. Para que o barco da autoconfiança navegue seguro e alcance a meta pretendida, é preciso que utilizemos os dois remos ao mesmo tempo e com a mesma intensidade, acreditar e agir." Esta singela parábola serve para ilustrar a mensagem que a doutrina espírita nos transmite todos os dias e que está sintetizada numa belíssima página de Emmanuel, intitulada Confiemos Servindo. A fé sem obras é morta, escreveu Tiago em sua epístola. A fé é esse sentimento que nasce conosco, que nos oferece o mínimo de segurança necessário para que possamos viver. Nenhum de nós caminharia um passo sequer se não confiasse na capacidade de suas pernas. Daí percebermos que durante as 24 horas que vivemos por dia, tudo depende da fé. Da fé em nós mesmos, da fé em nossas metas, da fé na sociedade, na humanidade e, mais do que isso, da fé em Deus. Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: vai daqui para ali, e ele irá. Todavia, a fé precisa ser cultivada, tratada, aperfeiçoada. O Espiritismo afirma que a fé, para ser verdadeira, precisa estar apoiada na razão, ou seja, na compreensão daquilo em que se crê. Caso contrário, a fé pode ser ingênua ou cega, e ao invés de nos levar a um bom resultado, acabará nos gerando como barco e não iremos a lugar algum. Muita gente de boa fé, por desconhecer o caminho a percorrer, por não saber o que está fazendo, acaba comprometendo a própria vida. Por isso, Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, nos lembra: para se crer é necessário compreender. E fé verdadeira é somente aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Mas a fé sem razão que dela decorre é como um lindo plano que nunca é colocado em execução, ou seja, é morta em si mesma, como diz Tiago. Logo, a fé exige obra, e obra aqui no sentido de agir de acordo com a fé. Não se trata, portanto, de obra material apenas, mas de todo tipo de ação que venha a serviço do bem. Se eu acredito no bem, devo agir no bem, fortalecendo a própria fé. Para o Espiritismo, segundo Jesus, a legítima manifestação do amor é a caridade, que deve ser entendida em 3 níveis: fazer o bem a todos, beneficência; compreender a limitação e os defeitos do próximo, indulgência; e o perdão das ofensas. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Prezado ouvinte, prezada ouvinte, estamos aguardando suas perguntas, comentários, críticas ou sugestões. Sua participação enriquece o programa. O mais importante é falar sobre o que o ouvinte quer saber. Esclarecemos sempre que perguntas formuladas no domingo serão respondidas nas edições seguintes, pois temos o cuidado de pesquisar o assunto e dar respostas mais bem elaboradas. Hoje fomos buscar em nossos arquivos mais algumas questões. Vamos para a primeira participação, que vem de um ouvinte que questionou a conduta dos religiosos, dizendo o seguinte: se alguém diz não acreditar em Deus e nem na vida depois da morte, que razões tem essa pessoa para praticar boas ações e ajudar o próximo? Eu posso compreender por que uma pessoa que diz amar a Deus e ao próximo e por isso pratica atos de caridade, pois ela acredita numa vida além e que seu destino final não está aqui neste mundo. E o ateu? Conheço pessoas que nem querem saber de religião e, no entanto, são mais solidárias do que muitas que se dizem cristãs
e frequentam igrejas. Kardec afirma em suas obras que nunca existiu um povo ateu. De fato, parece que os estudos da antropologia confirmam que as ideias da vida depois da morte e da existência de divindades já existiam nos primórdios da humanidade. A partir de então, surgiram as primeiras religiões, que primeiramente devem ter saído de experiências de pequenos grupos familiares. Depois passaram a ser cultuadas pelas tribos e mais tarde pelas cidades e nações. A história antiga é, entre outras coisas, a história das religiões, com seus deuses e seus cultos, mas também com guerras e violência em nome de suas divindades. O ateísmo, ou seja, a crença de que não existe Deus e nem vida após a morte, teve em suas causas o próprio autoritarismo da religião, geralmente exercido por líderes interesseiros ou fanáticos. No passado, muito mais do que hoje, a pessoa se viu obrigada a cultuar uma determinada religião, a desprezar ou condenar as outras crenças. Mas com o tempo surgiram aqueles que passaram a contestar a religião de um modo geral, principalmente os que usavam o raciocínio mais do que a fé para tirarem suas conclusões, e passaram a perceber que não havia coerência entre a crença religiosa e a razão. Os chamados ateus, ou pessoas sem religião, que não seguiram os padrões da maioria, existem até hoje e por várias razões. Acreditamos que o grande aliado do ateísmo são o autoritarismo da religião e a hipocrisia dos religiosos. Como você mesma diz, é de se esperar que o religioso seja uma pessoa bondosa e solidária, que viva em coerência com bons princípios morais e dê exemplo de sua conduta humana e solidária. Mas, na prática, há muitos reparos a fazer no comportamento de muita gente que diz acreditar em Deus e na imortalidade da alma. Daí o ateísmo que, na maioria das vezes, afirma que a religião é alienante, que ela tira as pessoas da realidade e cultua dogmas que não se sustentam diante da lógica e da ciência. E, por outro lado, há pessoas que se dizem ateias e que são exemplos de conduta na vida social. Diante da doutrina espírita, esse fenômeno tem uma explicação baseando-se no fato de que não é a religião que determina a conduta das pessoas, mas os verdadeiros sentimentos que ela cultiva em relação aos seus semelhantes e à humanidade. Por isso, o Espiritismo não é uma religião no sentido comum da palavra, porque é uma doutrina que visa tão somente a melhoria moral do homem e não sua filiação a este ou aquele grupo religioso. Quando Allan Kardec adotou o lema "fora da caridade não há salvação", foi pensando assim. Na prática, cada religião quer ter a primazia da verdade sobre as demais, quer ser a única reconhecida, como se Deus lhe pertencesse, afirmando que a salvação só vem por seu intermédio. O Espiritismo, ao contrário, afirma que o rótulo religioso em si não tem valor algum, nem mesmo o rótulo de espírita tem valor, se o comportamento da pessoa não for coerente com o que ensina a sua doutrina. O que vale diante das leis de Deus, que são as leis da natureza, é o bem que se faz e o mal que se combate. Daí, o fora da caridade não há salvação, pois para a doutrina, os verdadeiros valores da vida são o bem, a verdade e a justiça. Quem se encaminhar tendo por guia esses valores, cumprirá integralmente sua missão na Terra. Eis porque, para o Espiritismo, não há nada de estranho que um ateu seja uma pessoa muito mais próxima de Deus que um religioso. O ateu que tem uma vida reta e pratica boas ações tem muito mais méritos perante Deus que um religioso que vive orando e participando de cultos, mas cuja vida, fora do ambiente religioso, é vazia de boas ações e de boas atitudes. Isso porque o ateu é bom sem esperar recompensa na outra vida, enquanto o religioso finge-se de bom para obter o que ele acredita ser a sua salvação. Por último, caro ouvinte,
devemos considerar que se Deus é amor, verdade e justiça, seus verdadeiros adoradores não são os fariseus que vivem lhe rendendo homenagens para se parecerem bons diante da sociedade, mas os homens e mulheres que praticam o amor, a verdade e a justiça na sua integridade, principalmente no anonimato, sem se importarem em se promover diante dos outros. E você pode telefonar agora e concorrer ao livro Correio do Além, de Espíritos Diversos, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Use os seguintes telefones, todos com DDD 14. Telefone fixo 34710700, celular 981792405 ou então o WhatsApp 997-512397. Diz uma ouvinte: li um livro sagrado, Segredo. O que o Espiritismo acha do poder do pensamento? Existem muitos livros de autoajuda afirmando que pensando em alcançar uma meta, podemos alcançá-la. Não acredito que seja assim. Tem muita gente que acredita, luta, mas não consegue. Então, não é só o pensamento. Devem existir outras causas. Você tem razão. Não basta querer, é preciso fazer. Contudo, o pensamento é o nosso ponto de partida. Quanto mais vigor pusermos na vontade de atingir uma meta, se ela for boa, mais probabilidade teremos de alcançá-la, porque aí entra o que chamamos poder da fé. Existe todo um mecanismo cerebral que é acionado pela vontade do espírito, produzindo substâncias que estimulam nossa disposição para agir. Logo, acreditar que vai atingir determinada meta é apenas o começo. O esforço na busca dessa meta é a condição decisiva para atingi-la. Allan Kardec, no capítulo A Fé Remove Montanhas, do Evangelho segundo o Espiritismo, fala sobre o poder da fé, dizendo que se trata de uma condição necessária e indispensável em nossa vida, que estimula e cria condições para agir. Aliás, foi Jesus quem falou com veemência desse prodigioso poder, mas efetivamente Jesus jamais disse que poderíamos dispensar o esforço no bem, pois ele considerava que a principal meta não está nesta vida, mas além desta vida. Não resta dúvida de que a disciplina do pensamento é uma condição fundamental para vivermos bem. O esforço começa por aí, mas ele não pode estar desvinculado da prática, até porque tudo o que fazemos reflete o que pensamos. Um pensamento disciplinado nos leva a uma vida disciplinada, tanto quanto o esforço por manter a disciplina melhora a qualidade de nosso pensamento. Por essa razão, Jesus recomendava aos seus discípulos que fizessem o bem, porque somente assim aprenderiam a ser bons. Na verdade, quando estamos encarnados, devemos aproveitar as excelentes qualidades do corpo para desenvolver as potencialidades da alma. Uma boa ação serve para desenvolver um bom sentimento, que por sua vez vai estimular outras boas ações, formando uma cadeia de pensamentos e ações que nos leva à conquista de um estado íntimo de felicidade. Nesse sentido, as mensagens espíritas estimulam o pensamento positivo, a fé em Deus e a certeza de que vamos vencer. Mas essas mensagens sempre mostram as condições. Tudo fica muito bem claro quando passamos a compreender que a maior felicidade que podemos experimentar nessa vida não é a meta em si que já alcançamos, mas a sensação de termos vencido obstáculos para alcançá-la. E mais ainda, de estarmos mais preparados para a vida e nos sentirmos bem conosco mesmos. Sobre o passe espiritual, perguntou a mesma ouvinte: qualquer pessoa pode dar passe? A princípio, sim. Até porque o passe é resultado de uma emanação espiritual de quem ora,
por alguém que necessita. Nesse sentido, todo mundo pode dar, assim como todo mundo pode receber. Se uma pessoa não está se sentindo bem perto de nós, devemos tomar providências no sentido de chamar um médico ou quem possa ajudá-la nessa situação de emergência. Do mesmo modo, podemos recorrer à prece como uma das formas pelas quais podemos ser úteis naquele momento. O passe nada mais é do que uma transfusão de energias por meio da prece que qualquer um de nós pode proporcionar a alguém que precisa. No entanto, devemos considerar que podemos fazer as coisas por impulso, como quem pula num rio para salvar alguém que está se afogando. Mas podemos recorrer a quem esteja mais preparado para isso. Um bombeiro, por exemplo, se houver tempo, do mesmo modo que na falta de um médico, podemos administrar os primeiros socorros que estão ao nosso alcance realizar. O ideal, porém, seria encaminhar o necessitado a um posto de atendimento ou trazer alguém competente para cuidar dele. No sentido amplo de caridade, qualquer um de nós pode socorrer alguém com uma prece ou impondo-lhe as mãos sobre a cabeça. Jesus fazia isso e recomendava aos discípulos que também o fizessem. Nesse momento, o necessário é ter fé em Deus e confiança no fato de que Deus vai utilizá-lo como instrumento de socorro, que pode ser um alívio ou uma cura. Logo, não existe qualquer impedimento para que qualquer pessoa de boa vontade, movida pelo melhor de seus sentimentos, aplique um passe em alguém. Todavia, o passe que é dado no centro espírita está envolvido por maiores cuidados. Primeiro, porque o ambiente espiritual do centro é próprio para isso. E, em segundo lugar, porque a pessoa que vai aplicar o passe já foi antecipadamente preparada para fazer o melhor nesse sentido. Como dissemos, um doente pode receber os primeiros socorros no lugar onde se encontra, mas para que receba um tratamento mais adequado, terá que ser encaminhado a um lugar próprio, um posto de saúde ou um hospital. O passe não é uma prática mágica, é um ato de amor capaz de produzir uma emanação energética de quem doa a quem recebe, combinando recursos de encarnados e desencarnados e tendendo a levar o receptor ao seu ponto de equilíbrio. Quando aplicado no centro espírita, certamente funciona melhor. É que o ambiente mental do centro é mais receptivo a influências de espíritos que ali trabalham para ajudar o próximo, do mesmo modo que o ambiente de outro local de oração, contando com o pensamento elevado dos presentes, favorece a intervenção espiritual em favor de quem necessita. Lembrando Jesus no socorro aos doentes, em que sua presença inspirava fé e amor nas pessoas necessitadas, apontamos para o fato de que ele sempre atribuiu a cura às forças espirituais do doente, dizendo: "A tua fé te curou". Isso nos leva a afirmar que o passe é um recurso espiritual pelo qual podemos levar a pessoa a se curar. E atenção, você pode ainda nos telefonar e concorrer ao livro que anunciamos no início desta edição, Correio do Além, de Espíritos Diversos, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Use o telefone fixo 34710700, o celular 981-792405 ou então o WhatsApp 997-512397, todos com DDD 14. Existem muitas coisas a que às vezes não damos. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte,
Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio, um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto, um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia, uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. Conhecendo a doutrina espírita, por que existe obsessão espiritual? Estamos estudando no Livro dos Espíritos de Allan Kardec o tema Influência dos Espíritos nos Acontecimentos da Vida. E já vimos que esta influência não só é possível, como ela é maior do que nós podemos imaginar. Mas vimos também que a influência espiritual pode ser boa ou má. Pode vir de nossos amigos e protetores do mundo espiritual, como pode vir de desafetos e inimigos. Entretanto, mesmo assim, nós não somos meros joguetes nas mãos dos espíritos. Somos, sim, os principais causadores de tais influências, porque nas relações entre encarnados e desencarnados, o que prevalece é a afinidade de pensamentos entre encarnados e desencarnados. A questão número 531 de O Livro dos Espíritos revela a seguinte preocupação. Será que os espíritos, que foram nossos inimigos aqui na Terra, continuam nos prejudicando na condição de desencarnados? Os instrutores responderam que sim. Isso de fato pode acontecer, ou seja, pessoas com quem tivemos sérios problemas de relacionamento nesta encarnação ou em encarnações anteriores podem atuar contra nós quando desencarnadas. São os chamados obsessores. Este tema será tratado com mais detalhes no Livro dos Médiuns. Geralmente, o que move um espírito a agir contra o encarnado é o ódio, quase sempre decorrente de um prejuízo ou sofrimento que o encarnado lhe causou. Em nosso planeta, infelizmente, pelas condições morais dos espíritos aqui encarnados, ainda guardamos ressentimentos e alimentamos ideias de vingança. Se isso acontece quando ainda estamos na Terra encarnados, acontece também nas relações entre os espíritos inimigos quando se encontram em planos diferentes. Portanto, há sempre uma probabilidade de que uma inimizade de ontem tenha se transformado numa obsessão hoje, tanto quanto uma inimizade de hoje pode se transformar numa obsessão amanhã. Isso só não acontece, é claro, se a vítima estiver numa condição moralmente mais elevada e souber perdoar seu ofensor. Jesus se referia ao cuidado que devemos ter para evitar problemas dessa natureza quando alertou seus ouvintes dizendo: reconcilia-te sem demora com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao juiz e que o juiz te entregue ao seu ministro e sejas mandado para a cadeia. Em verdade, te digo que não sairás de lá enquanto não pagares o último ceitil. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Você ouve Momento Espírita ao vivo todos os domingos a partir das 11h30 pela Unirádio, sintonizando os 1060 kHz desta emissora. Aguardamos sua comunicação, caro ouvinte. Você enriquecerá o programa enviando perguntas, questionamentos, comentários, sugestões. Anote nosso endereço eletrônico: momentoespírita@caminhodedamasco.org. Telefone ou traga pessoalmente seu recado. Atividades do Caminho de Damasco.
O Centro Espírita Caminho de Damasco, ainda impedido de desenvolver suas atividades normais durante este período de quarentena, aguarda o momento propício e seguro para reabrir suas portas ao público. Mas isso não impede que as pessoas que precisarem dos serviços do centro utilizem o telefone ou os canais da internet, o site, Facebook e o WhatsApp para se comunicar com seus dirigentes em caso de necessidade. Reuniões virtuais do Caminho de Damasco nesta semana. Amanhã, segunda-feira, é dia de palestra às 20 horas com José Benevides Cavalcante sobre o tema Prece, Necessidade ou Opção. Na terça-feira, às 19h30, iniciaremos o estudo do livro No Mundo Maior, de André Luiz. E na quarta-feira, no mesmo horário, estudos de iniciação à doutrina espírita. Quinta-feira, às 19 horas, Evangelho no Lar. Na sexta-feira, às 20 horas, temos também a leitura e estudo da obra No Mundo Maior, de André Luiz. E neste dia, estamos lendo o capítulo 10, cujo tema é amor. Os integrantes desses grupos devem acessar o site www.caminhodedamasco.org. Os demais interessados devem entrar em contato para pré-cadastramento no celular 997 02 0977. Atividades do Caminho de Damasco que não sofreram interrupção neste período de isolamento social. Programa Momento Espírita, o Clube do Livro Espírita e a distribuição de mensagens pelo Grupo Vida a famílias que perderam entes queridos recentemente. Clube do Livro. O Clube do Livro Espírita de Garça estará levando aos seus associados, neste mês de agosto, a obra Nada Resiste ao Trabalho, de Roosevelt Thiago e Giovanni Andrade, da editora Solibon. Trata-se de uma obra de reflexão para ser lida neste período de distanciamento social e que leva o leitor a avaliar seu desempenho ante aos desafios da vida para a construção de um futuro melhor. E se você quer fazer parte do Clube do Livro e receber um livro por mês em sua casa por apenas R$ 18, entre em contato com a Luciane pelo celular 986 13 0905. O Lar Meimei continua atendendo a dezenas de famílias, fornecendo-lhes mensalmente cestas básicas. E neste período socialmente tão incerto de redução de salários e desemprego, não poderia deixar de manter e incrementar seus serviços nesse sentido. Por isso, continua aceitando doações de gêneros alimentícios, material de limpeza, produtos de higiene ou outros produtos que possam socorrer as famílias que estão passando por sérias dificuldades financeiras. Você pode entregar sua doação na Rua 7 de Setembro, número 42, ou telefonar para o 3471-0604, falar com o Enio. O Lar Meimei agradece as doações que vem recebendo de vários colaboradores neste período de pandemia. Não resta dúvida de que o Lar Meimei, através de seus diretores e voluntários, sente-se apoiado e incentivado pela comunidade de Garça nesse trabalho de atendimento. Ao mesmo tempo, solidariza-se com o apoio e contribuição que as demais instituições assistenciais da cidade também vêm recebendo, uma demonstração de quanto é importante a participação direta da comunidade na solução dos problemas sociais. Programas de rádio. Todo sábado pela manhã, logo após a primeira edição do noticiário Polícia é Notícia, a Unirádio apresenta o programa Flash 5 Minutos com Você, com Luiz Armando de Freitas Ferreira. E aos domingos, por essa mesma emissora, às 14 horas, História de uma Mensagem, relatando fatos e analisando mensagens de entes queridos desencarnados, recebidas por Chico Xavier. Biblioteca Batuíra. A biblioteca do Centro Espírita Caminho de Damasco, como todos os seus demais serviços, está suspensa neste período, por força da necessidade do cumprimento da lei. Porém, como todo domingo, a Sônia, responsável pela biblioteca, nos traz hoje mais uma mensagem de livros espíritas. Bom dia! Que lindo domingo! As bibliotecas são espaços maravilhosos, onde estão livros dos mais diversos temas, propiciando meios para que você encontre-se, renove-se,
que entenda situações que muitas vezes julgamos sermos os únicos a passar por elas. As verdadeiras histórias que educam são aquelas que você carrega em seu coração. Elas lapidam a alma e que, com ela lapidada, possamos nós contribuir para uma sociedade mais consciente. A nossa história começa a ser escrita e construída no momento que reencarnamos. A vida se inicia como uma página em branco, pronta para ser preenchida como se fossem vários capítulos. Escreva todos. Não permita que outro conte sua história. Seja você mesmo o construtor, o arquiteto e o pintor das cores que sua história vai ter. Por essa razão, trago a vocês hoje o livro Viver é para os Fortes, de Cosme Laurindo da Silva, editora Solido. Juca e Betânia moram em uma pequena cidade do interior do Brasil. Ambos começam a namorar. Porém, um dia, a família dela desaparece, e sem que Juca saiba qual a razão e sem deixar vestígios. Sem mãe, sem amigos e sem a amada, Juca se muda para a cidade grande em busca da realização de seus sonhos. No entanto, é muito diferente do que esperava. Desse modo, Juca se torna um morador de rua, enfrentando as agruras e perigos, o frio e a falta de abrigo. Com uma linguagem simples, mas trazendo belos ensinamentos espirituais, esta história inspiradora emocionará os corações jovens e adultos, trazendo a certeza de que viver é para os fortes. Venha buscar. Temos diversas cores, nuances, para você escrever o livro da sua vida. Até domingo próximo. E conforme anunciamos no início desta edição, passamos ao sorteio do livro Correio do Além, de Espíritos Diversos, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, entre os ouvintes que nos telefonaram durante o programa de hoje. E o livro sai para a ouvinte Ana Clarice Duarte Mariusso. Nossos parabéns, Ana Clarice Duarte Mariusso, você ganhou o livro. Venha buscá-lo aqui na portaria da Unirádio durante esta semana, no horário comercial. Estamos encerrando mais uma edição de Momento Espírita. Muito obrigado, ouvinte, pelo prazer de sua companhia. Agradecemos a você que se comunicou conosco e a todos os que nos têm acompanhado nas manhãs de domingo pela Unirádio. A todos, um ótimo domingo e muita paz.